O senhor foi do PDT, foi do MDB, e do foi do PSB e voltou ao MDB. Sim. Tem uma afeição especial pelo MDB ou hoje a questão partidária do Brasil virou mais um assunto de estratégia, de economia, de somar e ganhar? No meu caso, não. Eu me sinto bem, como me sentia muitíssimo bem, quando escolhi para integrar e fazer política partidária o PDT. Eu já disse algumas vezes, e há muitos paraibanos hão de lembrar, que a minha história de vinculação no início e no processo de redemocratização, e eu votei naquele período, eu votei em Brizola. Eu era um brizolista convicto, porque sempre nutri, junto às teses progressistas, a defesa convicta pelas mesmas. Então, fui brizolista, fui eleito vereador em Campina Grande pelo PDT, reeleito pelo PDT. Houve um imbróglio no partido para conosco. Isso em 2004, 2003 para 2004, ano no qual candidato fui à Prefeitura de Campina, vencendo aquela eleição que é a mais épica, ao meu ver, não apenas para a cidade, mas também entre uma das mais que historicamente podemos contar de passagens, envolvimentos populares, coisas assim que não se repetem e muito provavelmente não se repetirão. E aí eu fui para o MDB, à época o PMDB, que fui acolhido pelo convite formulado pelo nosso governador Maranhão, à época governador do estado, não, senador já. 2004, senador da República, e pelo MDB nacional. Como também o MDB, a sua história é uma história de partido que lutou pela redemocratização, que lutou pelas eleições diretas, que lutou por princípios e postulados que terminaram por se inserir na Constituição de 1988. Os MDBistas são marcantes, são proeminentes. Então eu me sinto muito à vontade. Tive que sair quando houve alguns desencontros, quando eu estava em Brasília, na condição de parlamentar, deputado federal. Ingressei a convite para o PSB, que também tem muita similaridade entre aquilo que o PDT professava e professa, entre aquilo que o MDB professava e professa. Então, eu fiquei muito à vontade nesse campo. Nunca fiz uma escolha, e a história diz isso, nunca fiz a escolha por ordem pragmática de ir para aquele partido, mesmo que contrariando aquilo que eu penso, aquilo que é convicção minha, aquilo que é conjunto de posicionamentos meus, para me dar bem, para me sair bem no processo eleitoral. Não. Senador, em 2002, me corrija se eu estiver falhando, o senhor era vereador e foi candidato a deputado federal pelo PDT. Exato. Em que grau aquela candidatura de deputado federal consolida seu nome ali como liderança política em Campina Grande e que contribui de alguma forma para preparar o seu caminho de candidato a prefeito? Credibilizou. Você imaginar é bem simples e bem rápido. Se eu fosse candidato a prefeito de Campina Grande, por mais que eu pudesse ter tido, como nós tivemos nos 8 anos, como vereador, sendo escolhido em 6 destes, como de melhor atuação parlamentar, se eu me apresentasse como candidato a prefeito, os já lembrados nomes de outrora, e você lembra bem, não porque conviveu à época, você não tinha idade, você ainda não exercia o mundo, estava começando. Mas você é um historiador, sabe muito bem. Os nomes que se apresentavam à época como postulantes, alguns já em repetidas postulações, eles iriam dizer o quê? Como é que nós poderemos reconhecer uma candidatura de um vereador? Isso é fato, isso é fato. A condição de ter sido candidato a deputado federal, não apenas para marcar presença, nós fomos dentro de uma composição interessante, uma composição que elegeu 2 deputados, a lembrar, o deputado Carlos Marques Dunga e o deputado Wellington Roberto. Eu fiquei na primeira suplência, tendo à época, ou seja, lá se vão 23 anos, eu tive 46 mil votos, 46 mil votos. Fui o segundo em Campina Grande, já à época, apenas perdendo para o deputado federal Ronaldo Cunha Lima, que teve 36 mil votos. Aquilo trouxe a credibilidade,
a nossa postulação. No momento em que nós também nos apresentávamos como pretendente à disputa para mudar, e de fato, graças a Deus, depois comprovamos que o que dizíamos terminou por se consolidar em termos práticos, aquilo foi muito importante para a caminhada vitoriosa daquela eleição.